Olá, seja bem-vindo às nossas aulas de Gestão de Pessoas 1. Sou o professor Emílio Amistalden, vou estar aqui com vocês na aula de hoje e nas próximas aulas nessa disciplina. Gestão de Pessoas 1, você vai trabalhar a questão da história da área de RH dentro das organizações. Vamos trabalhar também desenho de cargos e tarefas, descrição de cargos e análise de cargos e também o sistema e subsistemas da área de RH. Você tem aí o plano de ensino, que tem a indicação da nossa bibliografia básica e a bibliografia complementar. Tem também aí indicação de alguns sites, de alguns links para você acessar. E tem também uma indicação de alguns vídeos para você assistir. Participe também do nosso fórum com temas ligados à nossa disciplina. Eu tenho certeza que você vai gostar de Gestão de Pessoas 1. É uma disciplina que pode agregar valor para a sua vida profissional. E além do que, agrega conhecimento para nós. É importante a gente enfatizar que as organizações são feitas de pessoas. Evidentemente que as organizações têm máquinas, equipamentos, estrutura, instalações, mas, sobretudo, o que é que move as organizações? São as pessoas. Não são produtos, não são máquinas, não são as instalações que movem as pessoas. São as pessoas que movem tudo isso. Por isso que é importante a gente estudar gestão de pessoas. Porque gestão de pessoas fala como conduzir pessoas no trabalho, nos ambientes organizacionais, como é que é trabalhar com gente. Nós estamos constantemente aprendendo a trabalhar com gente. Não é fácil, não é mesmo? Não é fácil. Mas todo dia é um desafio e é um aprendizado. Paulo Freire, um grande educador, pedagogo, ele nos ensina que o aprendizado é uma atividade infinita, é uma atividade constante na nossa vida. A todo momento nós estamos aprendendo. E lá nas nossas organizações nós temos que aprender a trabalhar em equipe, a trabalhar com pessoas, a motivar essas pessoas, a entender essas pessoas, a compreender o trabalho delas e o comportamento delas. Por isso que a disciplina Gestão de Pessoas vem agregar valor para a nossa vida profissional. Eu queria iniciar a nossa videoaula de hoje fazendo uma introdução sobre a importância de gestão de pessoas dentro das organizações. Falando um pouco sobre a história da área de RH dentro da empresa. E nesse sentido, eu quero resgatar aquele fato histórico importante que dá o nascimento de todas as empresas que hoje nós conhecemos, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela ocorre aí em meados do século XVIII, por volta aí, uma data marcada aí, 1760, e de lá para cá nós temos aí todo esse parque industrial, o mundo todo dentro de uma estrutura de indústria, comércio, serviços, de toda a ordem. A Revolução Industrial, ela vai marcar o nascimento das oficinas, depois das pequenas empresas e depois das grandes indústrias que nós conhecemos até hoje. E a Revolução Industrial ela é importante porque ela não é só uma revolução tecnológica, ela é uma revolução cultural, é uma revolução social e é uma revolução política. Por isso, a Revolução Industrial ela é um marco histórico, porque é uma mudança na estrutura
social, econômica, política do mundo. Mas, precisamente, falando da nossa empresa, a empresa, ela no final do século XIX, início do século XX, começa a se preocupar com a área de recursos humanos como uma área especializada em contratar pessoas, demitir pessoas e fazer pagamento dos salários. É aí que começa o início do departamento pessoal, o famoso DP. Nesse sentido, pessoal, a área de departamento pessoal, ela passa a ter uma importância significativa no início do século XX. Ela vai estar atenta a esse aspecto da elaboração da folha de pagamento e da contratação de pessoal e a demissão de pessoal. O engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor já se preocupava com a questão de recrutamento de pessoal quando ele propõe a seleção científica do trabalhador. Criar técnicas adequadas para recrutar e selecionar o trabalhador, porque Taylor defendia a ideia de que temos que ter o homem certo no lugar certo. Bom, de lá para cá muita coisa mudou. O departamento pessoal também vai passar por modificações que a empresa também passa através do crescimento econômico, do crescimento tecnológico. Com o crescimento das empresas, há necessidade de se ter uma área de recursos humanos que estabeleça relações com outras organizações. Principalmente no início do século XX, nós temos o crescimento e o fortalecimento dos sindicatos, também das outras organizações de classe. E aí há necessidade de nós termos um departamento, uma área dentro da empresa especializada em ter relações com essas outras organizações e relações com o sindicato. Surge aí então a área de relações industriais, que é muito mais que um departamento pessoal. Aí nos anos 80, nos anos 90, há uma necessidade de se olhar com carinho o capital importante que nós temos dentro da empresa, que é o capital humano. É aí que se começa a falar em gestão de pessoas. Porque a diferença entre a minha empresa e a sua empresa está na maneira como que a sua empresa conduz as pessoas dentro dela e como a minha empresa conduz as pessoas dentro da nossa organização. A diferença da gestão de pessoas é que dá o diferencial na competitividade dos nossos negócios. É bom lembrar do Michael Porter, quando ele fala da vantagem competitiva, que as organizações precisam descobrir qual é a sua vantagem competitiva. E eu digo que gestão de pessoas pode e é uma vantagem competitiva das organizações. É por isso, então, que hoje a gente vê o quanto que as organizações têm se preocupado em criar programas de treinamento e desenvolvimento estratégico dentro das organizações, visando desenvolver, capacitar pessoas para os desafios das nossas organizações no mundo de hoje. Além disso, as empresas têm se preocupado em criar um pacote, um programa de recompensas atrelado a metas, a missão, visão e metas que a empresa traça em seu planejamento estratégico. Nesse sentido, pensar em gestão de pessoas é pensar em todas essas atividades que envolvem gente trabalhando e é necessário colaboração, cooperação
Então, nesse sentido, é muito importante ter um pacote de recompensas, um programa adequado de treinamento e desenvolvimento, um plano de carreira que estimule a pessoa a querer ficar na empresa e a querer crescer dentro da empresa. A retenção de talentos hoje passa a ser um desafio muito forte dentro das nossas organizações. Até porque a gente percebe que a taxa de rotatividade, o chamado turnover, está sendo alto, de modo geral. Tem setores que está além da média dos últimos 5 anos. E isso passa a ser uma preocupação com as nossas organizações. Por isso que trabalhar gestão de pessoas com foco na retenção de talentos e no desenvolvimento de talentos passa a ser uma vantagem competitiva. Eu convido você para acessar o nosso fórum, que vamos ter lá alguns temas ligados à nossa videoaula de hoje, e eu gostaria que você postasse as suas pesquisas, postasse também a sua percepção sobre as mudanças que estão ocorrendo no mundo de hoje e o seu impacto na gestão de pessoas dentro das organizações. Nós também estamos indicando alguns vídeos para você assistir e alguns textos indicados aí na leitura. Faça isso e depois venha conversar conosco no fórum e também no chat. Eu terei o prazer de conversar com você sobre gestão de pessoas e as mudanças no mundo de hoje. Pessoal, um bom estudo e até a nossa próxima videoaula. Até lá, gente!